Olá, amigos taxistas do Brasil. Essa semana, ontem, domingo, um colega entrou em contato comigo perguntando o que eu achava, o que tinha acontecido com ele. Eu perguntei, mas o que aconteceu com você? Ele me mandou um vídeo, pelo Facebook. Ele mandou um vídeo, o message do Facebook, ele mandou esse vídeo, que eu inclusive vou colocar no final. E um outro colega já tinha me enviado numa sala, no Movitaxi Brasil, esse vídeo, e nós começamos a comentar sobre isso. Inclusive, esse colega que nós começamos a conversar, ele é da Guaracop. E isso é reincidente, inclusive, no aeroporto de Guarulhos também. E nós estávamos comentando o que é certo, o que é errado, quem está certo, quem está errado, sobre o fato que aconteceu. É aquilo... Quem é que está certo nessa situação? Quem é que está errado nessa situação? Não sou eu que vou dizer. Eu acho que cabe à consciência de cada um dizer, olha, você está certo, você está errado, enfim. E não só a consciência, esses códigos de ética, moral, atitude, e existe um código disciplinar na nossa categoria, que tem que ser seguido. Isso é o mais importante. Então, quando alguns haters, alguns defensores dos clandestinos, de Uber, enfim, desses placa cinza, vêm e falam de máfia de taxista, me incomoda. Me incomoda muito. Eles não estão tão errados, porque existe sim na nossa categoria. E a gente tem que extirpar esse lixo da nossa categoria. Segue o vídeo. Enfim, esse colega, ele entrou em contato comigo através do Facebook, falando exatamente o que tinha acontecido com ele. E ele foi muito consciente, porque ele perguntou, é óbvio, você tem mais experiência, enfim, você parece ser uma pessoa mais coerente. O que você acha? Eu agi errado? E eu falei, cara, sim. Você agiu errado porque você estava parado num local onde você não pode ficar estacionado, parado, aguardando o passageiro. Porém, a atitude dos taxistas, porque ele foi cercado de maneira covarde, coagido e agredido, moralmente inclusive, não só ele, como o rapaz que filmou, de acordo com ele, era um taxista de frota e também foi agredido. Inclusive, o próprio vídeo é prova da agressão do colega lá do 606. Não sei, de repente, o motivo que levou ele a agredir o rapaz. Talvez o fato de estar sendo filmado e flagrado numa situação, no mínimo de desinteligência. Mas qual que é a moral dessa história? É assim, o que o taxista fez, o que o colega que estava ali parado, com o aplicativo aberto, ele me falou que estava com o aplicativo da 99 aberto, aguardando ser solicitado, chamado pelo aplicativo. Quer dizer, tentando assim otimizar ganho, enfim. Aí entra a história do bairrismo. Ah, mas ele está pegando passageiro do 606. Não, olha, ele também tem a vermelho e branco. E se o aplicativo está aberto e ele está na rua, houve a solicitação por parte do usuário. Quem solicitou foi o usuário. De acordo com o Código Disciplinar do Departamento de Transporte Público Municipal, vale, e a prioridade sempre é o cliente, é o usuário. Ele tem, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem direito à livre escolha de produto ou serviço, seja ele qual for, mas desde que seja regulamentado. Perfeito? Porque senão ele está sendo conivente com algo que é irregular. Perfeito? Isso vamos falar de lei. De lei, não estou falando de algo hipotético, estou falando de lei. Porque se fosse assim, a gente poderia também consumir droga, poderia fazer aborto, poderia fazer o diabo que fosse. Então, vamos falar de lei, o que está dentro da lei. E existe regulamentação, existe um código disciplinar em que o taxista tem que ter, no mínimo, urbanidade e respeitar
o colega. Isso não foi o que aconteceu nesse vídeo. Agora vamos colocar do outro lado. Os colegas do 606, eles estão errados? Também não. Por quê? Foram condicionados a pensar que aquilo é território deles. Como o pessoal de Guarulhos também está falando. Mas ele está vindo aqui. Tem taxista de Itapecerica da Serra, taxista de São Paulo, taxista de outras cidades que vem buscar os passageiros angariar e regimentar. Ele está errado. O taxista que for a regimentar e angariar é óbvio que está errado. Porém, se ele for buscar um cliente dele, aquele cliente em que ele fidelizou, aquele cliente que solicitou o serviço dele, ele já não está mais errado. E que muitos dos colegas ali em Guarulhos, da Guarucop, que usam aquele colete azul, e esses colegas do 606 que usam o colete Ô, Boni, o cara tá te filmando aqui, ó. Tá filmando? Não filma, bacana. E esses colegas do 606 que usam o colete preto acham que são alguma autoridade, porque estão com colete, são fiscal. Desculpa, vocês são simplesmente auxiliares de táxi nesse momento e estão ali para o quê? Ajudar os seus colegas do seu ponto, enfim. Agora, intimidar, e pior, hein? Tem muitos que fazem conchavo com o agente de trânsito, pegam a placa e passam para o agente de trânsito. Aí o agente de trânsito vai lá e pega e multa o cidadão. Se você foi vítima dessa circunstância, anote a data, o horário, o auto de infração. Se você tiver conhecimento de quem foi o agente de trânsito, você já denuncia direto o agente de trânsito. Denuncia inclusive o auxiliar de táxi. Se puder tirar foto deles, tira a foto deles, porque existem órgãos dentro da prefeitura para você fazer essa denúncia e o próprio Ministério Público, porque abuso de poder é crime, inclusive. E usurpação de função pública também é crime. Tá? Então, duas situações bem distintas. Voltando a falar da peculiaridade de cada ponto. O ponto, ele não é propriedade. Ele é um local de utilidade pública, onde o cliente vai até lá para usar o serviço que tiver disponível. Agora, de acordo com a Defesa do Consumidor, ele também tem direito à escolha. Ele tem direito a escolher o serviço ou o produto que ele quiser. Então, se ele quiser ir com vermelho e branco, se ele quiser ir com azul e branco, se ele quiser ir com verde e branco em Barueri, se ele quiser ir com o Frotinha, se ele quiser ir com o taxista dele, ele pode. Ninguém vai poder impedir. E aquilo que aconteceu no aeroporto de Congonhas, nesse vídeo, cara, desculpa, é totalmente irregular, totalmente ilegal, totalmente antiético, agir de desurbanidade, inclusive com o cliente, estava do lado, se você ver, o cliente estava do lado presenciando toda a desinteligência por parte tanto dos colegas do 606, quanto do próprio rapaz que ficou batendo boca. Nessa situação, entra dentro do carro e sai fora, entendeu? Quer dizer, não fica provocando, não fica esticando um chiclete, não fica entrando nessa situação. Porque aí o usuário vai falar, tá vendo, a máfia dos taxistas. E isso é chato. Eu não gosto de ouvir isso. Isso me incomoda e me incomoda muito. Bom, gente, é a peculiaridade desse assunto, desse fato. Agora, se a gente for falar de máfia do táxi, tem muita coisa que a gente tem que conversar. Inclusive, nesse canal a gente vai falar sobre isso. Importante também salientar que não é só os taxistas que utilizam desse subterfúgio, deixou o aplicativo aberto nesses locais, rodoviárias, aeroportos, enfim, eventos, esperando os usuários, né? Isso é uma prática constante, inclusive dos motoristas parceiros, placa cinza. Inclusive, muitos desses orientados em cima de outros motoristas parceiros que dão dicas de como burlar a fila, como entrar no sistema,
e ter prioridade dentro do aeroporto, enfim, quer dizer. Então, o pior de tudo isso é assim, como fiscalizar? Hoje você vê muitos deles, eles têm a plaquinha 99 no carro, o luminoso 99 ali no vidro para-brisa dianteiro. Então, se um agente de trânsito quiser multar por ele estar em lugar indevido, tem obrigação de multar. Se um fiscal do DTP, ou enfim, do órgão de transporte municipal da cidade em que isso estiver acontecendo, tem por obrigação multar e fiscalizar. Peraí, você está com o aplicativo? Você está com o aplicativo aberto? Você trouxe o passageiro? O que você está fazendo aqui? Esperando algum passageiro? É isso? Então multa, ou por estacionamento irregular, ou por, enfim, estar parado em um determinado ponto e arregimentando o passageiro, ou simplesmente por não ter a licença e estar fazendo transporte clandestino. Depende da peculiaridade e da situação de cada cidade. E também tem a polícia militar, né, senhores? Que é obrigação da polícia militar fiscalizar, sim. Inclusive, é obrigação, porque senão passa a ser prevaricação. Cabe, inclusive, processo administrativo contra e disciplinar contra a polícia militar, porque o procedimento operacional policial numa situação dessa é pegar os documentos e ver. Flagrou que está fazendo o transporte irregular de pessoas sem a devida licença, o mínimo que o policial tem que fazer é multar, porque é uma infração do Código Brasileiro de Trânsito. Isso é muito importante. Então, quando o auxiliar de táxi vai lá e pega o taxista para Cristo, muitas vezes é a frustração de não ver o órgão público fazendo a obrigação do órgão público, do agente gestor, do agente de trânsito, do policial militar ou do agente de transporte público municipal. Esse é o adendo que eu gostaria de colocar. Então ficamos nessa situação. Dependemos do agente de trânsito, dependemos do fiscal da prefeitura e dependemos também da polícia militar fazer a função e a obrigação do trabalho deles. Ok? Essa é uma parte que acho que é muito importante a gente deixar bem claro aqui também. Beleza? Sucesso a todos, um abraço. Fiquem com Deus. Boas QRUs, muito QSJ.